Bom dia. Essa aula começou durante as pregações que nós tivemos do livro de Colossenses. O Fernando pregou e quando nós chegamos no trecho lá de Paulo, em 1 Colossenses 1:9, fala assim: por essa razão, desde o dia em que ouvimos essas coisas, não deixamos de orar por vocês. Pedimos que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhes em tudo. Assim vocês frutificarão em toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus. Quando eu vi essa pregação, né, então um trecho aqui desses versículos me chamou a atenção, né? Principalmente o versículo 10 fala, para que vivam de maneira digna do Senhor. E aí, desde então, eu comecei a pensar o seguinte: como nós podemos nos tornarmos, né, dignos de honrar a Deus com a nossa vida? Eu, alguns anos atrás, dei aula sobre a vida de Paulo. E aí eu pensei, bom, Paulo escreveu isso e eu quero, então, fazer uma segunda temporada, né, sobre a vida de Paulo. Comecei a estudar e em determinado momento estava conversando com a Helenice, minha esposa, e ela falou, pô, por que não falar de Jesus? Nisso eu já tinha enviado proposta de aula com tema, estava estudando e aí aquilo me incomodou. Falei, é verdade, né? Por que não falar sobre Jesus? Até porque é por isso que nós estamos aqui, né? Por Jesus é que nós estamos aqui. Então, e aí eu comecei a estudar. E aí teve uma pergunta que Jesus fez para os apóstolos que deu aquela cutucada, sabe? Que é, quem vocês dizem que eu sou? E eu quero trazer essa pergunta para vocês, como Jesus falando, né? Quem vocês dizem que eu sou? E então essa é a proposta da aula, que a gente vai ter uma jornada longa, estudei muito, vi bastante coisa, mas o objetivo do curso, então, qual é? Capacitar, conhecer sua obra de forma abrangente, ter uma visão ampla sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, instrumentalizar e capacitar os alunos a compreenderem como oferecer uma abordagem prática ao apresentar toda a obra que nosso Salvador realizou e nos deixou como legado. E no final aí dessa jornada, eu imagino que a gente tem aí bastante conhecimento para poder responder, quem vocês dizem que eu sou? Então todo cristão deve saber responder. Meu cronograma das aulas, então primeira aula hoje, vamos falar da identidade da divindade, depois respondendo ao Criador, vida como Deus planejou, descansando em Cristo, superpoderoso Jesus, muito mais que corintiano, né? Superpoderoso Timão. Permanecendo em Cristo, tribunais e crucificação. Interessante que, assim, né, eu usei bastante esse livro, né, para preparar essas aulas, e a gente encontra aí pelo menos 6 julgamentos, né, de Jesus até ele ser crucificado, todos injustos. Ele ressuscitou. E desafiados por Cristo. Então esse é meu cronograma. Está aqui a bibliografia que eu usei, tenho usado, talvez até o final do curso tenha mais coisas. Depois eu vou passar essa aula para vocês, através de QR Code, e aí vocês podem baixar. E aí, identidade da divindade, que é essa aula. Então qual que é o meu objetivo com ela? Compreender sobre a identidade de Jesus, perceber que conhecer Jesus vai além de informação religiosa, iniciar uma jornada que culminará na resposta pessoal da pergunta que Jesus fez, que é exatamente o tema desse curso. Amém? Vamos junto? Então vamos orar. Pai Celestial, queremos te pedir que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, que teu Espírito nos dirija, nos ensine, principalmente incomode, para que possamos responder, de fato, quem nós dizemos que o Senhor é. Sê conosco ao longo dessa jornada, me abençoa e cuida para que sejamos enriquecidos com a tua palavra. Em Jesus que nós oramos, amém.
Bom, no livro, o Charles Swindoll, que escreve, ele faz uma pesquisa. Ele é pastor de uma igreja que chama Stony Briar Community Church, fica no Texas. E ele, através de uma equipe da igreja, resolve fazer uma pesquisa num shopping 8 quilômetros dali, da onde eles se localizam. E a pergunta é: quem é Jesus para você? Então eles escolheram aí pessoas de boa instrução, inteligentes, gravaram vídeos e foi uma amostra aleatória. E aí tem aqui algumas respostas daqueles que foram entrevistados. Homem 1. Essa é uma pergunta capciosa. Risos. Não sei como responder. Mulher. Bom, creio que ele foi uma pessoa real e que morreu na cruz, mas não creio que fosse filho de Deus. Homem 2. Ele foi, você sabe, ele foi apenas outra pessoa que encontrou uma religião e todo esse negócio. E, quer dizer, ele não é como, ele naturalmente, era uma boa pessoa e tudo mais. Ele é um personagem importante da religião. Então, sabe, todo mundo que encontra uma religião sabe que é importante. As pessoas têm visões diferentes. Homem 3, ele é, bem, volta-se para o rapaz ao lado. Ajude-me aqui. O jovem dá de ombros. Jesus Cristo é, bem, Filho de Deus, olha de volta para o rapaz. Enfim, será que se a gente fizesse uma pesquisa no Shopping Dom Pedro, com pessoas aleatórias, quais seriam as respostas? Talvez não muito diferente dessas, né? Mas como você falaria de Jesus? Como você diria quem é Jesus? Então, meu objetivo é exatamente esse, né? Quando a gente seja capacitado para responder. As interpretações de Jesus são muito tendenciosas. Ele é um personagem forte, que as pessoas querem ter ao seu lado. Estão dispostas a recriá-lo à sua imagem para conseguir seu apoio. Os ativistas dos direitos dos animais imaginam Jesus vegetariano. Seguidores da nova era o transformam num exemplo de alguém que encontrou Deus dentro de si mesmo. As feministas radicais arrancaram dele a divindade, para que o cristianismo não pareça sexista. Francamente, é difícil fugir do sentimento que nossa cultura tomou para si a pergunta de Jesus: quem vocês dizem que eu sou? E transformou em: quem vocês querem que eu seja? Então a nossa sociedade está dessa maneira, né? Vamos adequar aqui Jesus à maneira como eu quero que ele seja, né? Então, historiadores até aceitam que Jesus existiu, que ele foi um judeu da Galileia, que ele viveu, que ele ensinou. Muitos acreditam que ele foi martirizado, que ele ensinou, mas o ensino dele é muito radical, né? Acreditam que gerações modificaram, ampliaram, sistematizaram os ensinos originais. Então, essa é a sociedade como entende que Jesus é. Então, muitos especialistas em história afirmam que não há relação entre si e não estão preparados para responder quem é Jesus, comparado com qualquer pessoa hoje em dia. Então, até a última aula, nós vamos ver como a biografia de Jesus nos influencia hoje, ver Jesus com clareza maior, que você consiga enxergar o mundo de maneira diferente, compreender mais claramente o papel de Jesus na história, conhecê-lo pessoal e profundamente, e responder duas perguntas. Quem é esse? E, por fim, quem vocês dizem que eu sou? Bom, então essa foi uma introdução. Vamos entrar na aula 1. Fique à vontade para conversar, perguntar. Não tenho todas as respostas, mas se eu não tiver, a gente vai atrás e vamos encontrar essas respostas. Identidade da divindade. Quem é esse homem? Lucas 5, 18 a 19. Eis que alguns homens vieram trazendo um paralítico em sua maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para posicioná-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e baixaram na sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Bom, qual é a cena ali? Jesus está ensinando numa casa ali, a gente tem fariseus, mestres, né, da Galileia, da Judéia, de Jerusalém. Jesus tinha poder, ensinava, curava, e aí os amigos pensam, bom,
vamos levar esse enfermo para que Jesus cure. Chegando lá, uma multidão. E é o que eles fazem? Vamos passar por cima, né, pelo telhado. Agora, imagine o seguinte, estão baixando esse enfermo, esse paralítico pelo telhado. Imagina a cena, né? Começa a tirar telha, poeira, Jesus ali no meio, né? Jesus olha aquela situação, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homens, os seus pecados estão perdoados. Então imagina, paralítico, desde a primeira vez que ouviu sobre Jesus, devia ter imaginado assim, né? Que frase ele queria ouvir? Que Jesus dissesse: levante-se, pega a sua maca e ande, né? E Jesus vira para ele, todo aquele esforço, aquela criatividade, e fala o que, ó, seus pecados estão perdoados. Lembra que eu falei, né? E a gente vê no texto anterior, né? Que ali você tinha líderes religiosos, judeus, fariseus, mestres da lei, né? E aí, não é surpreendente Jesus falar isso? Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Líderes, fariseus, mestres, eles entenderam muito bem a implicação daquilo que Jesus estava falando, que estava exclamando, né? Eles entenderam. E, aliás, esse era o pensamento, né? Aí nós vemos um comentário de C.S. Lewis, né? Falando aí no livro Mere Christianity. Ora, a não ser que Deus estivesse falando, perdoar pecados, é realmente tão absurdo quanto cômico. Todos nós podemos entender como um homem perdoa as ofensas contra si mesmo. Você pisa no meu pé, eu perdoo. Você roubou meu dinheiro, eu perdoo. Estupidez é a descrição mais bondosa que poderíamos fazer da sua conduta, contudo foi exatamente o que Jesus fez. Sem nenhuma hesitação, ele se comportou como se fosse a parte envolvida, a pessoa que tinha recebido diretamente todas as ofensas. Isso só faria sentido se ele realmente fosse Deus. Da boca de qualquer pessoa que não fosse Deus, essas palavras implicariam o que só posso considerar tamanha idiotice e presunção, da qual não se vê semelhança em nenhuma outra personagem. Então, os líderes religiosos, a mentalidade deles refletia exatamente esse comentário de C.S. Lewis. Imagina o seguinte, ó, vou perdoar você, porque você roubou do outro. Não faz muito sentido, mas Jesus, como Deus, tinha esse poder. A outra coisa, né? Então disse outra situação, né? Semanas ou meses depois, Jesus vira e diz a ela, então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Isso já Lucas 7,48. Semanas e meses depois, casa cheia, líderes religiosos ensinando, Jesus reclina-se sobre uma mesa, está na casa de um fariseu, né? E aí, um jantar, uma pessoa que não é convidada não poderia participar da mesa, exceto se ficasse encostada numa mesa, né? Uma mulher não poderia se intrometer, né, naquela situação. O que ela faz, né? Ela pega, vai até a mesa, cai aos pés, lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e pega, estou colocando uma frase aqui, num extravagante gesto de adoração, ela unge os pés de Jesus com um perfume caríssimo. Todo o frasco. Jesus virou para ela, olhou e disse: seus pecados estão perdoados, né? Foi o que ele disse aqui, né? Lucas 7,48. Os outros convidados começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? No versículo 37, a gente vê que, nesse trecho, né, de Lucas 7,37, a gente vê que ele exatamente estava na casa de um fariseu. Então, a gente começa a ver, montar um cenário, líderes religiosos, mas um outro personagem da história, né? Jesus vai prosseguindo, a gente está aí já em Lucas, capítulo 9, a gente vê que Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo. Porque algumas pessoas diziam que João tinha ressuscitado dentre os mortos. Então, nessa situação, João já tinha sido decapitado.
outros que Elias tinha aparecido, ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar João. Quem, pois, é esse de quem ouço as coisas? Então, procurava vê-lo, né? Quando a gente chegar no julgamento de Jesus, Herodes é um deles que participa, né? Quando Pilatos julga Jesus e, sabendo que Herodes estava na Judéia, Herodes era tetrarca da Galiléia, Pilatos envia Jesus para que Herodes pudesse exatamente ter a chance de falar com Jesus, exatamente como a gente está vendo agora em Lucas. A gente vai ver isso já, penúltima aula. Então, prosseguindo o ministério de Jesus, o que a gente vê? Curas, perdão de pecados, multidões, e isso dá o quê? Margem à imaginação. Qual outra experiência? Quem pergunta? Quem mais pergunta, faz esse tipo de pergunta, né? Outra situação. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sob um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: mestre, não te importas que se morremos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Veja que Jesus já vinha demonstrando poder. Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse, gente? Esse texto aí deu origem àquele hino famosíssimo, né? Sossegai. É fundamental. Fala mais. Esse texto aí, Gil, um certo autor, escreveu sobre esse texto e emitiu, né, aquele hino famosíssimo, Sossegai, do cantor cristão. Não conheço, mas vou procurar. Sujeito do mal, então, Sossegai. Isso é fundamental. Ok, sosseguem. Mais uma situação. Tendo Jesus partido dali, foi para sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que foi dada? E como fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Jesus estava ali na região de Nazaré, pequena cidade. Eles conheciam Jesus, tinham convivido com Jesus quando era pequeno, brincaram com ele. Jesus volta, depois de um tempo fora, a reputação dele começa a ser conhecida. Provavelmente, antes de verem, né, Jesus, começaram a rir dele, né, dos boatos que eles ouviam. E aí, quando Jesus começa a ensinar, ele começa a perceber que, de fato, aquele poder, aquele conhecimento, aquela sabedoria era real. Né? E eles falam: quem é esse? E aí é triste a gente ver que, lá em Marcos 6,4, né, Jesus fala, né, que um profeta, né, no versículo seguinte, não tem honra na sua terra. Então, Jesus está mostrando isso, exatamente, que aqueles que o conheciam desde criança estavam se escandalizando naquilo que ele ensinava. O que a gente conclui? Jesus não era um homem comum. Olhando, né, cada vez mais que eu leio os relatos e estou estudando, a gente vai descobrindo que o tempo pouco fez para mudar aquilo que as pessoas da época pensavam sobre Jesus. A gente viu a pesquisa, né, que o Charles Swindoll fez. Então,
pessoas, ora aceitam o milagre, mas não aceitam a obra. Ora aceitam os ensinos, mas dizem que não é Deus, que não é divino. Poucos, naquela época e agora, veem de fato quem Jesus é, né? Que Jesus é, de fato, alguém muito especial. Nesse contexto aparece uma pessoa chamada Nicodemos. Veja que eu estou pegando algumas situações para montar aí um cenário na sequência para tentar elucidar um pouco. Quem é Nicodemos? O livro de João, né, no capítulo 3, a gente vê bastante coisa. Depois preciso separar ali. Livro D. Nicodemos é um membro do Supremo Tribunal Judaico da época, um fariseu, conhecia a sua Bíblia muito bem, vivia de acordo com cada mandamento e proibição, um estudioso conservador, líder civil, e aí rico, especialista religioso, e Jesus intrigava ele. E aí, o pensamento da época é o seguinte: alguém como ele era o melhor que se podia ter. Era muito abençoado por Deus, né? Grande riqueza, poder, então esse era um pensamento. Aliás, Nicodemos vai aparecer de novo somente no livro de João, no capítulo 7, e depois 19. Né? 7 quando ele defende Jesus, e 19 quando Jesus é crucificado, que ele solicita a retirada do corpo. A gente vai ver isso mais para frente também. Pouquinho antes do capítulo 3, o capítulo anterior, João, que relata aí, faz um relato bastante minucioso sobre a vida de Jesus. Até o objetivo de João é confrontar os falsos mestres que já tinham na época. Então, João ele tem uma abordagem mais filosófica, um pouco diferente aí dos 3 primeiros evangelhos, que são considerados sinóticos pela semelhanças, né? Então, chega no capítulo 2, João escreve o seguinte: então os judeus lhe perguntaram, que sinal milagroso você pode mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer tudo isso? Porque Jesus estava ali, fez um chicote, espalhou os cambistas que estavam ali usurpando o templo com venda, né? E depois de tudo que Jesus fez ali no versículo 23, fala: enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, porque viram os sinais milagrosos que ele realizara. Então, Jesus assume a autoridade sobre o templo, critica, condena o que estava acontecendo ali. As autoridades do templo desafiaram, a gente vê no versículo 18, e Jesus dá uma resposta direta. Imagino eu que Nicodemos, por ser quem era, ele estava lá no templo, era Páscoa, e ele estava observando e já acompanhando Jesus. Quem assistiu a série The Chosen, Nicodemos aparece já no primeiro capítulo, né, da primeira temporada. Tem a cena lá que ele tenta expulsar o demônio, né? Esqueci o nome da personagem. Não, mas ela tem um outro nome na série, que ela logo no comecinho. Daqui a pouco eu lembro, que é usado lá. Né? Mas quando a gente entra no capítulo 3, versículo 1 e 2, a gente vê o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Então, sem dúvida, Nicodemos estava no pátio, viu os sinais que Jesus já vinha fazendo, né? E aí ele chama atenção naquele jovem milagreiro de 30 e poucos anos, fazia todas aquelas coisas e a sabedoria que tinha. Certamente ele deve ter visto Jesus falar para o cego ver, e o cego viu. Deve ter visto o aleijado andar com a maca. Então, né, viu leprosos que foram curados e a pele passou a ser como uma pele de bebê, por exemplo. E aí veja que assim, ele é chamado de autoridade entre os judeus. João chama ele de autoridade. Então, os judeus eram governados aí por uma espécie de assembleia, 70 homens, o sinédrio, semelhante a um congresso ou parlamento, combinado com uma corte suprema. Então, eles elaboravam leis, faziam julgamentos, aplicavam justiça e governavam o país. Aí um comentário de Bill Counts, ele fala que até onde se sabe,
Jesus jamais se encontrou com um representante de judaísmo mais prestigiado, instruído e refinado que Nicodemos. Então, possivelmente, né, quando a gente olha lá Jesus chama Nicodemos de mestre. Você é mestre em Israel, né, no capítulo 3. E talvez ele fosse talvez o mais proeminente, o mais conhecido, o mais famoso, o mais importante do Sinédrio. E aí, Nicodemos não era um religioso valentão, de mente fechada, ele era astuto, articulado, ele vai falar com Jesus à noite. Por quê? Ele não queria só não ser visto pela população, mas também não queria ser visto pelos outros membros do Sinédrio. O que mais? Ele começa a ver essas coisas e aí ele começa a questionar, né? Será que esse é o Jesus? Então, ele se convence, até porque no final ele vai requerer. Escondido, mas ele se convence, né? Então, no mínimo ele achava, bom, quem é esse? Só uma coisa aqui em Nicodemos que eu acho muito importante, que ele chama Jesus de Rabi. O que é o Rabi, né? É o rabino, aquele que também... Mestre. Mestre. Então, o mestre chama Jesus já de mestre nessa parte. Sim. Então, certamente Jesus, aquele jovem mestre, aquele jovem milagreiro de 30 e poucos anos, estava mostrando alguns sinais que... Bom, peraí, não posso ignorar isso. Nicodemos, né? Jesus. Quem é Jesus? Quem é esse? Talvez você tenha aí algumas dúvidas, tem algum ceticismo, ouviu falar, começou a se inteirar. Oh, peraí, esse título aqui desse curso interessante. Talvez você tenha tido experiência ruim com cristãos. Quer aprender mais sobre Jesus? Dependendo da sua motivação, talvez você tenha alguma dificuldade até para aceitar os milagres de Jesus. Admitir que ele é mais do que humano. Eu diria assim, tem uma série de dúvidas, e talvez nós tenhamos as dúvidas aqui. Posso dizer que nós não somos diferentes, muito diferentes do que eram as pessoas da época, que conviveram, que viram Jesus. Eu diria, Jesus merece uma análise mais detalhada. Vamos ver como é que Jesus se apresentou às testemunhas oculares naquela época. Eu separei aqui algumas palavras, né? Vocês podem pensar em outras também, conforme eu vou falando, mas Jesus, aquelas pessoas viram Jesus como alguém desconcertante. Pô, me lembra a cena de quando ele chega, a mulher pega em flagrante adultério, e aí os líderes trazem a mulher e acusam aquela mulher para ser apedrejada, a maneira como ele se reclina, começa a escrever no chão, e aí levanta e fala assim, aquele que não tiver pecado que atira a primeira pedra. E aquela cena lá, essa cena, né? Esse trecho do livro de João fala que um a um foi saindo primeiro os mais velhos, que influenciavam os mais novos. Então, desconcertante, confrontador, natural, sobrenatural. Eu diria assim, não dá para ficar no meio termo. Ou a gente aceita Jesus quem é, com tudo isso, ou a gente descarta. Né? Jesus fez coisas extraordinárias e fez uma declaração extraordinária. Quando ele chega à região de Cesareia de Filipe, perguntou, veja aqui, a gente está já no capítulo 16 de Mateus, lá na frente, já teve uma jornada grande com os discípulos, ele vira e fala assim, perguntou aos seus discípulos, quem o povo diz que é o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. O ministério progredia, começaram a surgir perguntas sobre a identidade de Jesus, e aí chega ali num clímax, né, com os discípulos, com os apóstolos, todos concordavam que ele era especial,
Mas poucos achavam que ele era um ungido. Veja o que a gente está vendo aí nesse trecho, né? Aliás, Messias ungido é Messias em hebraico e Cristo em grego. Então é ungido. A mesma tradução, Messias em hebraico, Cristo em grego, a tradução é ungido. E vocês? Quem diz quem eu sou? Perguntou. Então a pergunta é no plural, é para todo mundo, e Pedro vira e fala. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Não um Cristo, porque pessoas eram ungidas. Naquela época a gente vai ver na sequência. Mas Pedro fala assim: você é o Cristo, você é o Messias. É aquele que nós esperamos há vários séculos. Você é o Messias. Essa é uma declaração muito importante que a gente vê no livro de Mateus. Então, como eu falei, né, Cristo ungido, no grego é Christos, hebraico Mashiach, então significa Messias ou ungido. Ungido do Senhor era ser um rei. Então, séculos, né, os judeus esperavam um rei especial, um Messias, prometido pelos profetas, e aí a gente inauguraria ali uma nova forma, um novo modelo de relacionamento com Deus, com um tempo de paz, prosperidade, no qual esse Messias, esse ungido, vai governar o mundo inteiro. Então, como é que era isso, né? Tinha uma cerimônia, uma pequena quantidade de óleo era derramada sobre a cabeça da pessoa e era um símbolo de reconhecimento especial, uma recompensa por bravura em campo da batalha, uma vitória sobre o inimigo, uma maneira de ser comissionado por algo. Agora, isso era um padrão, mas eles esperavam alguém que seria o Messias, o enviado de Deus, para que pudesse trazer redenção para Israel. Não só isso, né? Pedro fala que Jesus é o Filho do Deus vivo. E o Filho representa o quê? É compartilhar de todas as qualidades comum do Pai, herdar os privilégios e poder, declarar-se filho de Deus. Poderia ser acusado de blasfêmia, e era alguém com qualidades, poderes e autoridade de Deus para governar, e poderia, sim, ser chamado de filho de Deus. Então, para que Jesus pudesse ter esse título, significava que Jesus era digno de adoração e que os judeus fiéis adoravam o templo há vários séculos. O que Jesus fez? Qual foi a resposta de Jesus? Vocês estão com a cola, hein? Mateus? Jesus respondeu, vou repetir para... Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Jesus não colocou nenhuma objeção no que Pedro disse. Ele elogiou Pedro. Com outras palavras, ele falou assim, sim, você entendeu. Então, foi uma inspiração sobrenatural do Espírito Santo, que veio do céu, e falou, de fato, sim, sou eu. Você recebeu essa revelação. Quem é esse? Então, sem meio termo. Muitos aceitam que Jesus existiu, viveu na Galiléia, ensinou, foi martirizado. Ok. Mas muitos negam que ele fez milagre, rejeitam que ele é divino. Jesus continua a causar impacto no mundo até hoje. E agora vamos lá. Se Jesus não fizesse, se ele não fosse sobrenatural, nada disso faria sentido. Por que nós estamos aqui estudando sobre a vida de Jesus, se de fato Jesus não fosse sobrenatural, não fosse Cristo, não fosse o Filho de Deus, não fosse ungido, o Messias? Então, a gente vê a história, né, que Alexandre o Grande, César Augusto, Constantino, eles conquistaram territórios. Platão, Newton, Einstein, revolucionaram aí os pensamentos humanos. Músicos, compositores, filósofos, construtores, bom, enfim. Então, homens conquistaram, escreveram, fizeram mais do que Jesus. Mas ninguém influenciou o mundo mais profunda, mais permanente, mais pessoal
e para milhões que o carpinteiro de Nazaré, Jesus. Faz sentido? Comentários? Deixa eu lubrificar aqui. João, é interessante que você falou da história, né? Quando a gente teve um curso aqui, se não me engano, foi o Lucas que trouxe, que a quantidade de evidência da existência de Jesus é muito maior que a quantidade de evidência de Alexandre o Grande. E ninguém questiona sobre a história de Alexandre o Grande, mas questionam, às vezes, a história de Jesus. Então, isso é uma... Não é o curso Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, é isso? Não lembro se é esse curso, mas ele falou da história da igreja e tal. Então... É baseado num livro, né? Que, de fato, as evidências... Ou seja, o livro, acho que a conclusão eu preciso ter muito mais fé para não crer que Jesus existiu do que o contrário, né? Ou seja, se eu sou ateu, eu preciso ter muito mais fé para ser ateu do que acreditar em Jesus. Na linha que ele falou, acho que o que impacta é porque a personalidade de Jesus disse que ele era Deus. Acho que essa que é a diferença. Os outros é mais fácil de acreditar, as outras personagens. Bom, por que razão, então, muitos estão dispostos a segui-lo? Por que nós estamos aqui, domingão, estudando? C.S. Lewis, de novo, no mesmo livro, você deve fazer a sua escolha. Esse homem era e é o Filho de Deus ou foi um louco ou alguma coisa pior? Você pode calá-lo, considerando um louco. Pode cuspir nele e matá-lo, achando que é um demônio. Você pode cair a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com um absurdo condescendente dizendo que ele foi um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção. Não tinha essa intenção. Jesus não veio aqui, ó, vou ser o mentor de vocês, né, fazer coaching. Não, Jesus não veio para isso. Ele veio para transformar a nossa vida. Para mudar. Como fala lá em Romanos 12, 2, né, trazer mudança, né, para a mente. E João, né, como eu falei já de João, citei lá o versículo 2, né, o capítulo 2, capítulo 3, quando ele chega no final do livro, né, lá no capítulo 20, 31, ele fala assim: esses, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Eu comentei já que João escreveu esse livro até para rebater, né, vários falsos mestres já aqui, no período que João escreve, né, sei lá, 60 depois de Cristo, né, ele já tinha aí poucas testemunhas oculares que vivenciaram junto com Cristo, e aí começaram a surgir falsos mestres que negavam que Jesus era totalmente humano, começaram a torcer a história da sua vida para encaixar visões religiosas e filosóficas. João, já idoso, escreveu a história de Jesus como resposta a partir dessa perspectiva mais filosófica, como eu comentei, um pouco mais diferente dos 3 primeiros evangelhos. Se a gente fala do final do livro de João, no começo João também faz uma declaração surpreendente, já no capítulo 1, versículo 1. E ele fala: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Essa palavra no original é logos, né? No princípio. Então, o sentido do logos é que antes de Deus ter criado o céu e a terra, Jesus já existia. Na eternidade passada, Jesus já existia. Só vou terminar esse. Então a palavra vem do termo grego logos, significado incrivelmente com profundo sentido filosófico da época, né? Esse termo logos foi cunhado por Heráclito aproximadamente 500 anos antes de Cristo e se desenvolveu como um princípio religioso universal e cósmico. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Sim. Em pessoal, ele falou, para vocês ouvirem e deixar gravado. Vamos parar para um break, tomar um café e voltamos para falar a sequência do Logos.
Ou logo a gente volta. Bom, quando o João fala que no princípio era o Logos, Logos era um tipo de apelido para o Filho de Deus. Então, João elaborou frases com muito cuidado e, literalmente, o que ele quis dizer no primeiro versículo, se a gente fosse trazer literalmente o que ele quis dizer, em princípio estava sendo o Logos. Por que estava sendo? Porque Jesus já era antes. Jesus já vivia na eternidade passada. E o estoicismo, né, expressa essa palavra Logos como uma natureza ordenada, orientada do cosmos, que pode ser igualado a Deus ou o poder cósmico da razão. Então era um pensamento da época do estoicismo, do Logos. João vai lá, pega essa palavra e fala assim, sabe o que vocês estão, esse pensamento ordenado, filosófico do Logos? É Jesus. É isso que ele fala. Então nós não podemos identificar um momento passado para chamar de princípio. Logos, Jesus, existia antes da eternidade passada. Tempo muito mais distante do que a nossa mente finita pode conceber. Então, sei que alguns aqui têm mais idade, né? Como eu, né? Mário que está aqui, mas é muito mais antigo que isso. Muito mais do que a gente pode lembrar sobre isso, né? Antes de terra, planetas, estrela, luz, trevas, o tempo no princípio, Logos já estava existindo. Jesus já existia, Jesus já era. Jesus não teve um ponto de partida. Ele foi lá o arquiteto e construtor do mundo junto com Deus lá no princípio. Eternamente no passado, eternamente no futuro, o Logos está e estará com Deus. Deus, Logos é Deus. Jesus é Deus. Então, influenciado, né, pelo Antigo Testamento e por esse pensamento helênico, né, filosófico da época, João, meu xará, vai lá e traz essa palavra assim, ó. Logos é Jesus. Filo, que foi quem cunhou essa palavra lá atrás, né? Desculpa, Filo, ele usou frequentemente essa palavra, esse termo Logos, e deu lugar central para o seu esquema teológico. Deus transcendente pode ser o Criador do universo, que é aquele que revelou a Moisés e aos patriarcas. Esse é Jesus. E o que a gente vê? O Logos, aquele que é a palavra, esse que é a palavra, se tornou carne e viveu entre nós. Declarando isso, João escreveu algo notável. Deus tornou-se homem, por isso muitos dos conterrâneos daquela época não conseguiam entender. Que pensamento é esse? Deus se tornando homem. Os discípulos, os apóstolos, tinham dificuldade para entender tudo isso, compreender quem ele era. E já em Colossenses, quando a gente viu, eu comentei da série, né? Quem é esse, né? Que o Fernando nos trouxe, nós aprendemos sobre isso. Olha o que Paulo fala. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Nesse cenário, acontece o quê? Gravidez de Maria. E aí eu diria o seguinte, se a gente estivesse vendo uma série, seria uma parte bem dramática dessa série, né? Primeira pergunta, né? Que ano Jesus de Nazaré nasceu? Eu fui lá na inteligência artificial, Perplexity, ChatGPT, e fiz essa pergunta. Aí o que eles trouxeram? Jesus de Nazaré provavelmente nasceu entre 6 e 4 a.C., segundo a maioria dos historiadores, e não no ano 1 do calendário tradicional. No ChatGPT, a resposta curta é: não sabemos o ano exato. O que aconteceu? Dionísio, né, um monge, ele refez o calendário cristão, e ele errou. Quando fez esse calendário, isso já no século VI, depois de Cristo. Ele fez esse erro, e aí, desde então, a gente vem usando o calendário. Então, Jesus
nasceu antes do que a gente fala dele próprio. Fisicamente, humanamente, Jesus já era. Né? Agora, ele considerou, né, a criação de Roma, né? Porque 21 de abril de 753, ele considerou 749. Por isso que a margem de erro são 4 anos. E não existe um ano certo. Ok. Agora, contexto desse ano aí, 6 a.C., 4 a.C., 5 a.C., Herodes tomou o trono de Israel, intriga sangrenta, apoio político de Roma, protegeu seu título, rei dos judeus, roubado, e matou seus próprios filhos. Fingia ser um bom judeu, eliminando a carne de porco do prato, construiu o templo, maravilha arquitetônica, entregou para os sumos sacerdotes corruptos, edificava cidades, templo, em honra ao imperador, e eu diria assim, foi uma época ruim para viver na Judéia nessa época. Ele ergueu o panteão das divindades romanas. Foi um tempo relativamente de avanço econômico, político, né, sem precedente, principalmente para os ricos. Né? Os demais sofriam. E aí a gente vê o seguinte, né, que por volta do século aí, ou ano 1 a.C., 2 a.C., tinha uma nuvem escura aí sobre Israel, né? Comentário aí de Macróbio, né, um escritor do século V. Quando César Augusto ouviu que Herodes, rei dos judeus, havia ordenado que fossem mortos os meninos da Síria com menos de 2 anos de idade, e que o filho do rei estava entre aqueles que foram assassinados, ele diria: preferiria ser um porco de Herodes a ser um filho de Herodes. Ou seja, ele mandou matar os filhos. Era melhor ser um porco, porque ele tirou o porco do cardápio, certo? E pelo menos você ia viver, né? O que mais? Nesse cenário, Isabel. A gente vê lá um comentário de Isabel em Lucas de 1, 5 a 25. Isabel engravidou do seu primeiro filho, passada a idade de gerar filhos. Talvez ela tivesse com menopausa. Ela é chamada de estéril. Era um julgamento por pecado. Eles consideravam que alguém que era estéril, Deus ali estava julgando aquela pessoa. Né? Um anjo aparece a Zacarias, sacerdote, que diz que Isabel teria um filho. Então, sei lá, em algum lugar no interior da Judéia, ela já tinha passado a idade de ter filho. Né? Ela e Zacarias provavelmente oraram por anos para que eles tivessem ter um filho, e os vizinhos atribuíram aquela condição ao julgamento de Deus. Isabel, a gente vê nesse trecho que João, né, seria o precursor do Messias. Deus anunciaria para ele nada é impossível com essa gravidez. E João, eu estou colocando aqui o batizador, né, chega ao quê? Para que Deus pudesse trazer uma mensagem ao mundo, o que fiz por meio de Isabel é o que farei por toda a humanidade. O ventre estéril de Israel gerará um filho. Então, nem Isabel, nem Zacarias eram culpados de pecado algum. Mas sim, Deus escolheu aquela situação para mostrar a sua glória. Maria. Maria, no hebraico, é uma jovem, provavelmente adolescente, ajudava a família, talvez, no sustento do solo. Morava em Nazaré, uma pequena vila campestre, norte de Jerusalém, 140 quilômetros ao norte de Jerusalém. Uma pequena depressão no alto das montanhas. E Natanael, lá em João 1,48, fala assim, de Nazaré pode sair alguma coisa boa, lembra disso? Então, é uma cidade que tinha uma má fama. Eu falo assim, pô, como pode sair? Prometida em casamento, engravidou pelo Espírito Santo. E o casamento? O que era o casamento? Ela estava prometida em casamento. Uma união de duas famílias, uma decisão importante que os pais hebreus tomavam. Eles normalmente não deixavam essa decisão na mão desses adolescentes, emoção dos adolescentes. Né? E a lei rabínica dizia que deveria acontecer após a maioridade. Então, 12 anos para meninas e 13 anos para os meninos. Filhos não davam a palavra final. Desejos pessoais eram até levados em conta. União
tinha um contrato legal, lido durante uma cerimônia de casamento. O casal fazia votos, trocava símbolos e as famílias festejavam. Acontece o seguinte, isso era exatamente um período que era chamado de despositório noivado. Ele simplesmente, um judeu não esperava que a filha de alguém se casasse e na mesma noite tivesse a sua noite de núpcias. Então, para isso tinha um período dispositório que não era menor que um mês, tipicamente um ano. Marido e mulher moravam com suas famílias atuais e não mantinham relações sexuais. O noivo, o que ele tinha? A função dele era preparar o local para que a noiva pudesse ir. Uma casa, talvez o mais comum era um cômodo que ele fazia na casa do pai. A noiva, o objetivo dela nesse dispositório eram os rituais de purificação e demonstrar que ela era sexualmente pura. E aí tinha a prova de paternidade, que era de suprema importância na lei judaica, que uma mulher divorciada ou viúva deveria esperar 90 dias como prova de que ela não estava esperando o filho do marido. Então, na conclusão dessa cerimônia, ele entrava nesse período e era isso. O que mais? Como eu falei, né, uma jovem não saía de manhã e deitava com um estranho, ainda no mesmo dia. O tempo era o quê? Para eles criarem elos, supervisão das famílias, e separado, mas a comunidade já os via como casados. Terminar o casamento no dispositório era bastante complicado, né? Porque aquele casamento já era um decreto oficial, né? E aí precisaria de um decreto de divórcio. E o envolvimento sexual, né, ilícito para a mulher era considerado adultério e pena de morte por apedrejamento, como eu comentei, que a mulher foi pega em flagrante adultério no livro de João. O que acontece? Nesse período, Jesus é concebido. Fácil a vida deles, né? Interessante que quando acabava o período dispositório, a noiva era levada para a casa do noivo, e aí se tinham as festas, que normalmente às vezes demoravam 7 dias, e aí era consumado aí o casamento. A família, os convidados celebravam, e não menos de 7 dias. Lucas 1, 26 a 27. Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, uma virgem, Pártenon, prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Tanto Lucas quanto Mateus usam esse termo, né, que era usado para a deusa Ártemis, no templo aí de Éfeso, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Que essa deusa era considerada enfaticamente pura. Pensava-se que ela protegia rapazes e moças castos, simbolizava poder, cultista da virgindade, representando aí uma vida de jovem pura e de profunda inocência. Uma moça jovem solteira era chamada Pártenon. Não ser virgem antes do casamento era impensável para o judeu. O anjo, aproximando-se dela, disse: saudações, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou assustada. Essa palavra, jataraxé, não sei se é assim que pronuncia, aparece uma única vez na Bíblia. Aí. Então, na verdade, a palavra que essa American Standard Version traduz, ela fica perplexa. Um anjo aparecendo para ela, uma adolescente naquela idade, e fica perplexa, né, com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Então, no dispositório, né, a situação complica, né? Moça do interior, agraciada por Deus, por quê? Se mulher não era considerada na época, uma moça do interior, menos ainda. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus.
Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Maria entendeu aquelas palavras, compreendeu o que o anjo estava falando com ela. Os profetas já tinham predito isso no passado. Imagina essa perplexidade, esse misto de surpresa, de adrenalina, coração batendo, né? Ela sabia que o Messias ia governar a terra inteira, os judeus ansiavam pelo Messias. Maria, aquela adolescente, descobriu que ia ser a mãe dele. Na sequência, Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se eu sou, uma vez que eu sou virgem? Parthenon. Ela sabia muito bem. Por séculos, uma mulher falava assim, esperava que ela desse à luz, né, ao Messias. Talvez a mãe de Davi tenha sabido um pouquinho do que é isso, porque ele foi ungido lá atrás, lembra? No Antigo Testamento. Que honra maravilhosa demais para ser descrita. Um privilégio, no entanto, que exigiria sacrifício. Maria entendia suficientemente sobre sexualidade e sabia que não poderia conceber, né? Como é que eu vou ter? Eu sou virgem, sou a partenos. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá como uma sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a tua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril está no 6º mês da gravidez. Pois nada é impossível para Deus. O anjo, ele usou uma figura peculiar para eles, conhecida para eles, que foi quando o povo sai do Egito e aí eles constroem aquele lugar de adoração portátil. E logo depois que foi construído, a nuvem caminhava, né, durante o dia. E o anjo está falando assim, ó, aquele poder da nuvem de trazer refresco, aquele mesmo que trouxe aquele poder é o que vai trazer essa nuvem sobre você. Deus conceberia miraculosamente um menino no seu ventre. Resposta de Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Sabe o que a Maria falou? Essa palavra é donlé, no grego. Só que é o seguinte, o sentido de escrava, ele falou escrava, é se vender voluntariamente para a escravidão. Esse era o sentido que ela estava falando. Eu estou me vendendo voluntariamente. Interessante, né? Que Deus escolheu uma serva humilde. Talvez por uma boa razão, né? Essa submissão dela completa à vontade de Deus. Em outras palavras, ela deve ter falado assim, ó, dedico-me a servir meu Senhor de modo voluntário e incondicional. Vou colocar a mão no meu bolso, não sei se, assim, ao preparar, né, uma série de aulas como essa, eu às vezes fico pensando o seguinte, né, como que será que é a realidade do Fernando, né, pregar aí uma série de 19, 20 sermões, né, num livro de 4 capítulos, né, como Colossenses, né. Assim, eu não sei, alguém aqui é professor? Está aqui o professor de faculdade, né? Então, eu não sei se vocês fazem ideia do que a gente exige da gente para preparar uma aula. Então, imagina o Fernando, agora imagina Maria, naquele contexto, naquele local, os julgamentos que teria, ela fala assim, bora! Tô dentro, né? Que missão e exigência para uma menina adolescente. E uma pergunta que eu tenho. Se Deus quisesse transformar a sua vida, o
que você diria? Estou dentro? Dou lé? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E aí? Bora? Aí acontece assim, 2 relatos, né? Tanto de Mateus quanto Lucas. Em Lucas ele fala assim, ó, naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, visitar a prima. Por que José, em Mateus, né? Por que José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desordem pública, decidiu anular secretamente o casamento? Imagina esse contexto, esse caldo que eu falei. Né? A gente não sabe quem escreveu primeiro, o que aconteceu primeiro. Mas imagina a dificuldade dos dois. Maria parecia insana. Chega para José e fala assim, estou grávida. Do Espírito Santo. Vai ser o Messias. Quê? O que você está falando? A gente sabe como é que é, né? O relacionamento dentro de casa. Não é assim tão simples, né? Por quê? Difícil de acreditar, né, gente? Meio irônico. Maria levava aquela vida, mas estava carregando dentro dela um segredo maravilhoso. Talvez o maior da história da humanidade, é o maior segredo da história da humanidade, e ela estava sofrendo consequências de uma pecadora. Muita dor, né? Para os dois, né? José esperando a amada. E José? Dor, confusão, recebe a visita dos anjos, mas ele queria anular o casamento em secreto, mas talvez ele tivesse ansioso, né, naquele período expositório, encontrar Maria, ir lá conversar, falar dos planos. Né? Maria faz uma viagem apressada, 3 meses. Não sabemos quanto tempo o anjo aparece para José. Quando ela volta, barriguinha, 3 meses. Acho que a vida começa a ficar complicada, né? A lei judaica dizia que nesses casos, né, de relação sexual impura, ela deveria ser apedrejada para que José pudesse salvar sua honra. Ele não quer expô-la, porque ele é um homem justo. Acreditava, porque se ele queria dissolver o casamento, que ela tinha sido infiel. Maria insistia nessa história, e aí planeja com misericórdia, vamos fazer tudo, né, de modo discreto, cada um segue sua vida, Maria, a família ia cuidar. Interessante, né, que José, com tudo isso, ele se mostra extremamente decente, né, para expor ela e ser apedrejada. Uma posição, eu diria até diplomática, né. Decide anular secretamente. Ele ficava pensando, que história bizarra. Né? Essa mulher, ato de responsabilidade. Bom, mas José, descrente, cético, também tem um encontro sobrenatural. Mas enquanto pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá pôr o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Que sonho, hein? Hoje cedo a gente acordou, estava tomando café, e ela falou assim: que sonho você teve hoje? Você estava brigando com alguém, né, todo arrepiado. Eu preferia esse sonho. Imagina, surpreso, percebeu a importância. Maria ia ter um filho pelo Espírito Santo. Tirar o fôlego, hein? É que a gente sabe toda a história, né? Eu não sei se nas suas pesquisas chegou a ver isso, né? Mas eu estava pensando
porque durante o noivado, né? É lógico, depois do noivado não daria, porque senão não se cumpriria a escritura, né? A Virgem dando a luz. Mas por que não antes, né? Porque aí ele bagunçou a vida de Maria e José, né? Os dois, né? Mas ele estava pensando no cuidado de Deus, né, com Maria, porque com José ela teve um apoio, né? E para que fosse cumprido todas as coisas, depois eles vão para o Egito e tudo mais, né? Mas o cuidado de Deus mesmo com o seu povo, né? Ele disse, Maria, estou bagunçando a sua vida aqui, estou te dando um desafio enorme. Mas eu vou te dar um escape, vou te dar ajuda e eu estou contigo, né? E José é um homem justo, um homem, né, dentro da nossa visão humana, um homem bom, né? Então eu estava pensando nessa questão, né? Como Deus, ele nos chama, ele vira a nossa vida de cabeça para baixo, mas também ele nos dá alívios, né? E apoios nesse sentido. Né? Não tem essa resposta. Por quê? Acho que é uma boa pergunta. Não sei se eu a encontrar, mas eu não encontrei isso e... Eu acho que tem a ver com a descendência, né? Porque quando tem um verdade, casamento, tem a descendência de Davi, né? Que era o que estava profetizado. Então, ok, em relação à descendência, mas por que nessa época? Por que no dispositório? Isso, Não casamento. deu a descendência. Não, eu digo assim, mas poderia ser antes dela ter contraria um noivo. Antes do contrato de casamento, ele está dizendo. Por que nessa época? Não sei. Eu não tenho essa resposta. Não teria um... Sem um casamento, o filho não ia ser de José também, que é descendente de Davi. Não, e se faz antes, talvez José não aceitasse o noivado, ninguém aceitasse o noivado. Agora, eu fico imaginando assim, antes do anjo aparecer, né, tem... Não sei se vocês conhecem as fases do luto, né? Que é negação, raiva, negociação, tristeza, depressão e aceitação. Eu diria o seguinte, né, que José não tinha passado por todas essas fases. Talvez tivesse ali em tristeza, depressão, quando o anjo aparece. Ele passou por negação, raiva, começa a negociar, tentando consertar, tristeza, depressão. O anjo fala assim, aceita. Em sonho. Né? Então, mas as implicações? Paz pessoal, o plano de casamento segue. Vida em Nazaré, claro, vai ser confusa, estão no período dispositório. E eu diria assim, uma decisão de José de aceitar talvez vai além do que a maioria dos maridos pudesse suportar. Né? Fala assim, eu vou fazer isso. A lei proibia que ele terminasse o casamento por ter assumido a paternidade. Levar para casa era uma admissão que a criança era sua. E José se voluntariou a qualquer mal-entendido em relação à gravidez de Maria. Está comigo. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Contudo, não teve relações sexuais com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, entendeu tudo e tomou a decisão de não ter relação sexual. E a encarnação? Os teólogos chamam o nascimento de Jesus de encarnação, que é entrar ou se tornar carne. É assim que essa palavra não existe na Bíblia. A gente vê várias passagens que ele se tornou carne, mas a palavra encarnação não existe. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo, o que era seu, e se tornou, e tomou a natureza de servo. Então, viveu aí de forma humilde. Então imagina o seguinte, antes de Jesus se tornar carne, ele era perfeito, continuou sendo perfeito, mas ele não tinha dor, não tinha necessidade fisiológica, não podia sofrer a morte, ele existia na eternidade passada e futura, alegria plena, ele falou e o universo passou a existir, enfim, de repente, o plano de Deus é assim, para tudo, você vai entrar nessa terra aí. E tudo que você não tinha, você vai ter. Tristeza, fome, choro. Só uma pergunta ainda em relação a essa questão de José e Maria, né? Assim, ele aceitou, lógico, o que o anjo falou, né? E a versão oficial que eles passaram para as outras pessoas foi que eles tiveram uma relação sexual durante o noivado? Não encontrei essa resposta.
seguiram a vida, né? Seguiram no período dispositório, mas eu não tenho essa resposta, se alguém tiver, de o que exatamente o José falou sobre essa situação. Deus escreveu para eles não terem relação até que o filho nascesse, justamente para não correr o risco de pra saberem que veio do Espírito Santo mesmo. Mas depois, na lei judaica, ele poderia ter relação com a mulher. Sim. Depois que já... Sim. E eu acho que o que é engraçado, que os católicos falam que aqueles nomes que aparecem são irmãos de Jesus, Simão, né? Falam que não são irmãos de filhos de José e Maria, mas são amigos, que eles chamavam primos. Mas o que o texto fala não é realmente irmãos dele. Então, assim, eles tiveram, né? Pela lei judaica não tinha como ele... Sim. Irmãos por parte de mãe, né? Tem duas vertentes no que ela disse dos irmãos. Uma é que são primos, e a outra vertente que José já tinha esses filhos. Então, eu estou inventando. Seria uma incoerência bíblica por conta da estrutura que fala que seus irmãos estão lá e fala citando José e Maria. Então, estar no meio da família. Não cita o pai, o cunhado, os primos, mas existem as duas vertentes que a história diz que por isso que Maria não teve mais filhos. Porque a minha pergunta é porque assim, ficaria estranho, né? Porque Jesus nasceu realmente antes do tempo que era previsto, né? Então ele teve que dar alguma resposta lá que, de qualquer maneira, e mais para frente, acho que em algum momento ele assumiu a verdade para os outros. A gente vê o seguinte, né? Quando as pessoas de Nazaré começam a julgar Jesus, eu falo assim, pô, mas não é esse o filho de José, o carpinteiro? Então José assumiu ele como filho, né? Mas não teve relações, né? E até que Jesus nascesse, né? Por isso ela é considerada virgem. Então... A família ali, João, eu acho que eles tinham um consenso, porque Isabel também teve essa manifestação. Então, entre a família ali, eles estavam aceitando, porque imagina os pais, todo mundo, o que não ia... Então, eu acho que o consenso da Isabel, com ele, prova, todo mundo falando, eu acho que eles aceitavam mais, né? Mas é um desafio, com certeza. Legal. Bom, o plano, qual é o plano? O Criador se tornar humano. Então, Jesus abriu mão de tudo aquilo que ele tinha para estar conosco. E isso, como é que impacta a gente? Então, eu diria o seguinte, né, que a disposição de José com a situação de Maria traz uma ilustração, né, do sacrifício da encarnação. Seria assim, um paralelo. José queria desfrutar a existência descomplicada com a mulher que ele amava. Imagina, quero casar, desfrutar, ter filhos, mas a obediência a Deus exige sacrifício, né? Maria sofreu injustamente. José colocou de lado seus desejos para compartilhar os fardos que Maria teria. Então, se ela está sofrendo, eu também vou sofrer. Então, o mal entendido dela, eu também vou suportar junto com ela. Então, eu diria que cada uma das nossas vidas, né, nesse palco, a gente acaba sofrendo por isso, injusta ou justamente, né? E aí, qual é a nossa resposta? A gente age com pecado, contribuindo para o pecado do mundo. Então, eu diria que essa situação de José é uma prefiguração do que aconteceu com Jesus. José foi uma prefiguração da injustiça que o inocente Filho de Deus sofreu em nosso favor. Nascimento. Esse aqui já estou entrando na segunda aula, para aproveitar os minutos que a gente tem, né? Não sei, não tocou, né? Não, tá. Então, imagina a Palestina 2000 anos atrás, constante conflito, mais de 2 milhões de pessoas, com habitantes divididos, barreiras religiosas, culturais e linguísticas, judeus, gregos, sírios, tensões, sangramento. Só que, de todo esse povo, os judeus eram os únicos que tinham esperança no futuro, promessa do Messias. César Augusto declara e faz um recenseamento. E aí, quem era o censor? Quem fazia o censo? O magistrado, cuja função original era registrar cidadãos, propriedade, e, inclusive, dentre a função do censor era fazer a ata do Senado e
verificar a conduta moral. Imagina um judeu sendo julgado por um romano sobre a sua conduta moral. Nesse meio tempo, lá em Lucas 2, todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José, que pertencia à casa e à linhagem de Davi, como você falou, da família, subiu de Nazaré, cidade da Galiléia, Judéia, e ele foi a Belém para se alistar com Maria. Então aqui, para vocês terem uma ideia, tem aí a distância de Nazaré até Belém, são 140 quilômetros, aqui 8 quilômetros Belém de Jerusalém, então ao sul. Então Nazaré está lá em cima, na Galiléia. Belém é chamada Casa de Pão, está 715 metros acima do nível do mar, e é cercada por terras férteis, figueiras, oliveiras, vinhedos, rebanhos, 8 quilômetros ao sul de Jerusalém. Imagina tudo isso a pé, num terreno irregular. Imagino que talvez essa poderia ser uma cena feita com IA, né? Uma cena bem plausível daquela época. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Qual era a cultura da época? Se chegasse alguém, a população abria espaço para receber os visitantes. Mas imagina, descendente de Davi, Belém, imagina centenas, milhares de pessoas. Eles não acharam abrigo desses voluntários, foram buscar hospedaria. Mas não pensa que é um hotel 5 estrelas. Era um quartinho, uma alemã para você ficar lá fora do relento. Não tinha lugar. E aí, onde eles vão? Ela vai e acha uma manjedoura para colocar Jesus. Miqueias, 700 anos antes de Cristo, fala: mas você, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de você virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Então, 700 anos antes, Jesus estava sendo prometido. E aí, foi aí nessa situação que João escreveu esse versículo que a gente já leu, né, no capítulo 1, que a palavra se torna carne e viveu entre nós. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Vimos a sua estrela, levante-se e viemos adorá-lo. Talvez uma outra cena, também feita com inteligência artificial, poderíamos imaginar esse cenário, né? Ou seja, Jesus num coxo de alimentação de animais. E nesse cenário a gente vê algumas reações. E eu penso, né? Qual seria a nossa reação? Primeiro, os magos, lá em Mateus, como a gente já leu, vieram para adorar Jesus. Então eles viajam de um lugar distante e a primeira reação deles é: vamos lá para adorar. Quando a gente vê, outra reação é, depois de ouvirem o rei, eles seguiram com o seu caminho. A gente está falando ainda dos magos, né? Mas mais à frente, quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao encontrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostraram-se e o adoraram. Deram presentes, ouro, incenso e mirra. Então os magos têm o quê? Júbilo, alegria, felicidade, se curvaram, adoraram, presentearam, louvaram. Havia pastores naquela região que tomavam conta dos seus rebanhos durante a noite. Faltam 3 slides. Havia pastores naquela região que tomavam conta dos seus rebanhos durante a noite. Aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu. A glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Então o anjo lhes disse: não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, pastores que eram desprezados pelas sociedades, banidos, foram apresentados, ficam aterrorizados, e o que eles falam?
Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu. O Senhor nos deu a conhecer. Correram para lá, encontraram Maria, José e o bebê que estavam deitados na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhe fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Então os pastores viram, correram, encontraram, contaram e ficaram admirados. E Maria guardava tudo no coração. Bom, pergunta é: que verbo que você tem usado frequentemente na sua vida? Uns ficaram com terror, né? Perplexos. Medo, admiração, retribuição, adoração, louvor, gratidão, propagação. Ou seja, com Jesus, com tudo que tem acontecido, qual verbo que você tem usado na sua vida? E para finalizar, Jesus deixa uma pergunta para vocês. E vocês? Quem diz que eu sou? Amém? Bom domingo. Deus abençoe. Pense nessa resposta.